Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Tô aqui para trazer mais um vídeo com muita informação, notícia, as últimas novidades do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que está sempre ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. Então, antes de mais nada, pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo. Bom, vocês viram, né? Marcamos presença ontem no clássico entre Flamengo e Vasco, infelizmente com a derrota do Flamengo por 1-0, um time que não mostra muita criação, um time que não mostra muita evolução, apesar dos discursos, tanto do Vitor Pereira quanto dos jogadores, serem discursos de uma evolução, de confiança no trabalho. O que a gente vê em campo não é isso. A gente vem acompanhando um Flamengo pouco criativo. Ontem até o que me impressionou foi a falta de opção para o próprio Gabigol. Gabigol que atualmente, né, com a camisa 10 e também tem atuado mais como um armador também, mas ontem ele não tinha uma opção como o Pedro, que ele pode armar a jogada, jogar a bola dentro da área e ter o Pedro para poder marcar. Ontem, inclusive, aconteceu isso. Num lance do Gabigol, né, no momento do jogo, o Gabigol lançou a bola para a área e não tinha ninguém. E esses erros vêm acontecendo, essas confusões em campo vêm acontecendo, os problemas se agravando cada vez mais e realmente a pressão cresce cada dia mais em cima do Vitor Pereira. E vou falar para vocês, é óbvio, o treinador, ele é o mais exposto nessa situação toda, mas a gente sabe que o departamento de futebol, né? Esses resultados não são só pelo Vitor Pereira, mas sim por um todo. Departamento de futebol, jogadores, enfim, momento muito complicado que o Flamengo vive nesse início de temporada. Já foram 3 títulos que o Flamengo acabou perdendo. Ontem perdeu a oportunidade de garantir a primeira taça do ano. É a Taça Guanabara. Mesmo assim, é uma taça e o Vitor Pereira poderia então levantar a sua primeira taça pelo Clube de Regatas do Flamengo. No entanto, essa oportunidade acabou passando, porque o Flamengo foi derrotado pelo Vasco. Agora, tem esse desafio pela frente contra o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã, às 9h10 da noite. Vou falar para vocês. Muitos, inclusive, falando que é obrigação do Flamengo vencer esse jogo contra o Fluminense para garantir essa taça Guanabara. Os jornalistas, inclusive o Juca Kfouri, que é um jornalista que está no meio há muito tempo, falou sobre esse momento que o Flamengo vive, disse que é uma obrigação e lá dentro também eles lidam como uma obrigação. Mas a gente sabe como o Flamengo, nos últimos momentos, nos últimos jogos e anos, tem tido dificuldade para vencer o Fluminense. E o Fluminense aparenta estar mais organizado, até porque o trabalho do Fernando Diniz não é um trabalho recente, como o do Vitor Pereira. Enfim, são vários fatores. A questão é que o Flamengo precisa dar a volta por cima e o mais rápido possível, porque é um momento complicado que o Flamengo vive. O Vitor Pereira pressionado, muito pressionado pela torcida. A diretoria, por sua vez, não dá muitas explicações, na verdade, não fala com a imprensa. E aí, eu até li um comentário esses dias, né, falando que a gente tinha que questionar a diretoria mais. Gente, no evento do Zico, Bruno Spindel passou, pedi pro Bruno Spindel parar para falar, ele não quis parar, passou direto. O Marcos Braz também não tem falado. Acredito que, pelo momento, eles estão preferindo realmente
não falar nada, até um discurso que os próprios jogadores estão adotando, que é para trabalhar no silêncio e apresentar os resultados. O Felipe Luiz disse isso, o Gerson também disse parecido ontem na zona mista. Então, acredito que eles tenham adotado esse discurso de não falar nada e esperar os resultados virem. Mas a questão é que o Vitor Pereira tem que dar coletiva de imprensa todo jogo. Todo jogo o Vitor dá coletiva. Ontem ele deu mais uma coletiva e está sempre exposto. É normal, né? É da função dele, técnico. Mas em algum momento a diretoria do Flamengo precisa falar, precisa se manifestar. Vamos ver se no clássico contra o Fluminense alguém fala alguma coisa, né? A gente sempre está fazendo o nosso papel de cobrar, de tentar falar, de tentar entrevistar, de tentar ter alguma declaração, mas a gente não pode, não tem como, né, forçar. E, por exemplo, esse exemplo do Bruno Spindel, agora no evento do Zico, ele passou, não quis falar, falou que não ia falar naquele momento. Então, a gente segue tentando, a gente segue fazendo o nosso trabalho. Mas é claro, é uma pressão em cima do Vitor Pereira, é uma pressão em cima dos jogadores e os torcedores também gostariam de escutar a diretoria do Flamengo. O que a gente sabe internamente, e eu ontem até escutei, conversei com algumas pessoas que lidam, né, nesse meio do futebol ali dentro do Flamengo, e o que eles falam é que eles gostam do trabalho do Vitor Pereira, que eles acham o Vitor Pereira um técnico com muita qualidade e que realmente os resultados não vêm aparecendo. Agora, os jogadores já falaram isso, não só essa opinião que me passaram, não essa informação que me passaram, mas eles já externaram isso, me falaram que não tem nenhum problema entre jogadores e Vitor Pereira. É claro que dá para ver que existe uma desmotivação ali dentro, que os jogadores estão desmotivados, mas é também pelo momento. Os resultados não vêm, os resultados não chegam, e isso acaba influenciando e muito para os jogadores estarem desmotivados. Ontem mesmo, por exemplo, uma cena que eu registrei e até postei nas redes sociais, o Gabigol, como sempre, né? Ele vem mostrando que assume a postura de capitão da equipe, mesmo não tendo a braçadeira em muitos jogos, mas o Gabi é um dos líderes, é uma das lideranças desse grupo. E ontem ele, mais uma vez, chamou todos os jogadores em direção à torcida do Flamengo para aplaudir e agradecer pela festa. Receberam vaias. Ontem o Gerson, até eu perguntei pro Gerson o que eles podem falar para a torcida, e eles falaram que essas vaias fazem parte, até porque o papel do torcedor é cobrar, é torcer, mas é cobrar, e que eles estão tentando dar o melhor. Mas eles estão também sendo cobrados. A torcida ontem cobrou e muito, pediram respeito e comprometimento, né? Claro que tem a provocação com o Vasco, mas essa música já vem sendo cantada, não é só pelo clássico contra o Vasco. E a gente segue aguardando, vendo como é que vai ser também esse desenrolar, porque o clássico contra o Fluminense será um momento muito importante para o Flamengo. Vamos ver, né? Bom, e também algumas informações de mercado saíram, né? Algumas informações interessantes para a gente trazer aqui para vocês. É bom a gente falar também sobre mercado. Por quê? Porque vem também essa cobrança, com esse momento ruim que o Flamengo vive, vem a cobrança das contratações, até uma insatisfação do Vitor é que a diretoria ainda não entregou as contratações que ele tinha pedido e realmente fica cada vez mais complicado, mas a informação que saiu em relação ao Ângelo hoje é que realmente o Santos aguarda uma proposta do Flamengo pelo Ângelo. E o jornalista Bruno Gilfruda, do Globo Esporte, trouxe que o Santos espera que o Flamengo ofereça 14 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta.
Vale lembrar que se tiver a proposta aceita pelo Santos, o Flamengo ainda vai precisar conversar com quem cuida da carreira do Ângelo para que a transação avance e o staff do atleta concorde com os termos da negociação. O negócio não é simples, por envolver uma joia das categorias de base do Santos, mas nos bastidores os paulistas estão mais flexíveis e o Flamengo segue confiante. Inclusive, né, até trazer que o próprio Marcos Braz já falou que eles desejam sim contar com o Ângelo e o Santos agora começa a ceder. O que antes tinha uma rejeição, a rejeição não é a palavra certa, mas uma resistência, melhor palavra, resistência do Santos em relação ao Ângelo, liberar uma joia, né, para um clube rival, para o Flamengo, tinha uma resistência, mas agora o Santos já está enxergando como flexível. E o staff do Ângelo, do próprio atleta, já enxergam que uma mudança seria interessante, seria positivo para a carreira do Ângelo. Ele que é muito novo, ele é muito jovem e pode render. Se conseguir ser aproveitado, ele pode render e muito ao Flamengo, caso a negociação realmente venha a ser sacramentada. Bom, trazer também uma outra informação para vocês de mercado. Saiu hoje, né? De acordo com o jornalista Ulisses Gama, do Bahia Notícias, o Bahia negocia a contratação do atacante Marinho, que perdeu ainda mais espaço com a chegada de Vitor Pereira no Flamengo. A negociação anda para que o jogador assine contrato definitivo até o fim de 2024. O jogador de 32 anos chegou ao Flamengo no começo de 2022 como reposição de Michael, custando cerca de 7 milhões de reais. Então, a Raíza Simplício também confirmou essa informação do Bahia Notícias, de que o Bahia tem interesse na contratação do Marinho. A gente tentou contato, por enquanto ainda não recebemos nenhuma resposta se realmente existe essa possibilidade. O Marinho deu uma entrevista na Zona Mista após a Recopa no Maracanã, foi até uma pergunta que eu fiz para ele. Em relação a essas notícias que acabam saindo, e ele falou que ele recebe muita confiança da diretoria e do técnico Vitor Pereira para que continue trabalhando, que eles mostram, né, que eles querem contar com o Marinho, mas essa notícia agora saindo do Bahia Notícias pode então trazer um novo rumo na carreira do Marinho. Ele que realmente não vem sendo utilizado, o Everton Cebolinha vem tendo mais oportunidades que o Marinho, então pode ser que realmente o atacante, né, que chegou tem pouco tempo, mas não conseguiu se firmar, não conseguiu ter realmente chances concretas de se firmar realmente como titular ou como reserva imediato. Hoje quem tem essa posição de reserva imediato é o Everton Cebolinha e o Marinho muitas vezes não é utilizado. Agora com o Vitor Pereira, essa situação cresceu ainda mais. Então pode ser realmente que o Marinho decida, né, por um novo rumo na carreira. Quero saber o que vocês acham de todas essas informações. Situação do Thiago Maia também, trazer para vocês aqui a situação do Thiago Maia preocupa. Ele que saiu imobilizado ontem do jogo. Realmente não é uma situação fácil. Diretoria, comissão técnica, departamento médico, eles acreditam que o Thiago Maia deve ficar fora, né, por um tempinho. Pode não ser utilizado nesse clássico contra o Fluminense, porque ontem saiu com o pé imobilizado. E vou falar para vocês, vai passar por exames, óbvio, a gente aguarda a resposta do Flamengo em relação ao Thiago Maia. Se realmente for uma lesão, o Flamengo vai se manifestar. Vamos torcer para que realmente não tenha sido nada, gente, para que seja uma recuperação bem rapidinha desse trauma, né? Até trazer para vocês certinho o que o Flamengo divulgou ontem durante o jogo ainda. O Flamengo divulgou que o Thiago Maia sofreu um trauma no tornozelo esquerdo e foi substituído pelo Cebolinha, e ele saiu realmente com o pé imobilizado. Mas vamos torcer para que isso passe muito rápido, até porque hoje, se a gente parar para pensar, eu não consigo pensar em um substituto pro Thiago Maia ali
posição, sabe, característica por característica, posição por posição. O Thiago que também vinha cumprindo agora uma posição, uma função diferente, né? Como terceiro zagueiro. Então eu realmente torço e todos nós torcemos para que essa situação com o Thiago não seja grave. Agradecer demais, então, a você. Chegamos ao fim desse vídeo. Mais tarde eu volto com mais notícia e mais informação. Atualização para vocês desses dias. Vou falar, hein? Olha, Flamengo está animado, gente. Sempre quando a gente vive esses momentos de crise, as informações acabam saindo. E a gente tem sempre que atualizar vocês. Agradecer demais a tua companhia, a tua audiência. Mais tarde eu volto com mais notícia e mais informação. Beijo, até mais.